Bom, de volta com o segundo bloco do programa. Vamos começar falando sobre o Corinthians na Série A. Empatou mais uma dentro de casa, mais um jogo sem fazer gol. Já são 6 jogos que não vence, 4 derrotas e 2 empates. Betão, o Corinthians passa por uma crise forte aí. E um detalhe curioso, é a primeira vez que o Corinthians entrou jogando em casa no Pacaembu, que eu me lembre, que não entrou como favorito, né? O visitante, que era o líder, Cruzeiro, era o favorito. Não resta a menor dúvida, o Cruzeiro está disparado no primeiro lugar. E o Corinthians ontem, no segundo tempo, não jogou mal, mas está difícil encaixar a bola, quer fazer o gol. Quando a fase é ruim, né? Na minha opinião, umas reposição que o Corinthians fez para substituir o Paulinho, deu azar que machucou o Guilherme e machucou o Renato Augusto. Renato Augusto, Renato então Augusto tá agora depois o Maldonado e aquele outro Y não é, na minha opinião, não é jogador para jogar no Corinthians. Na torcida do Corinthians, na torcida do certeza. Flamengo. Ô Marcelo, você acha que o problema é mais interno ali? Você acha que o Tite está balançando no cargo? Na minha opinião, não. Nem tem que ser. Até porque o trabalho que o Tite fez nesses anos anteriores e levou o Corinthians onde levou, com títulos inéditos, não vejo que o problema seja o Tite, não. Vejo sim que o Corinthians tem que se reformular em termos de contratações, contratar jogadores com mais qualidade e mais novos. Até para o esquema que o Tite utiliza, precisa de jogadores com mais dinâmica. Ou seja, jogadores que já fizeram muito pelo Corinthians, exemplo do Danilo, do Douglas, do próprio Alessandro, do Fábio Santos, já atingiram uma certa idade que não estão acompanhando o ritmo que o Tite gosta. A molecada mais nova. Exatamente. Eu acho que tem que repor com qualidade e com mais jovialidade, no caso, para o Tite seguir o seu trabalho. Você concorda com isso, Edivando? Você acha que o elenco está faltando peça? Exatamente. Alguns programas aqui a gente falou do elenco, eu lembro que eu comentei que o elenco já não era tudo aquilo, né? E o Marcelo lembrou um detalhe importante, a questão da idade. O futebol hoje ele é muito mais dinâmico, né? Você ataca, defende, e aí conta com azar também o Tite, né? Porque o mais novo ali dos titulares é o Romarinho, que não consegue correr, de um tempo pra cá ele não sobe, não desce, não faz nada, absolutamente nada. Mas desses últimos jogos, esse resultado de ontem foi o mais normal. Um empate em casa com o Cruzeiro voando do jeito que o Cruzeiro tá, acabou sendo mais normal. E foi bom porque a equipe criou, né? O que não vinha acontecendo nos últimos jogos, conseguiu jogar. O segundo tempo do Corinthians foi bom. E a questão também, aí, quando vocês vão jogar com uma equipe que já está embalada, não cai muito naquela, a gente não pode mais, também a gente não pode entrar pensando que vamos ganhar fácil, porque não vamos. Não acontece isso com o Corinthians também, o pessoal já não vem jogar com um pé um pouco atrás também, sabendo dessa qualidade do Corinthians? Quem vem jogar contra o Corinthians sempre respeita o Corinthians, até pela camisa que tem e pela história recente que tem de títulos e tudo isso. Só que, por outro lado, a fase e o momento que o Corinthians está passando também respeitam muito o Cruzeiro, até porque o Cruzeiro vem em primeiro disparado e o Corinthians sabia que não ia ser um jogo fácil. Penso que esse ponto somado não foi de todo mal para o Corinthians. Não foi ruim, não. Uma ressalva, mesmo em crise, compareceram 29 mil torcedores no Pacaembu, hein? Parabéns para a torcida do Corinthians. Bom, já o São Paulo quebrou a série invicta de 3 jogos no comando do Muricy Ramalho, foi até Goiás, perdeu. O destaque do jogo foi o gordinho Walter do Goiás, o gol foi do zagueiro Rodrigo, ex-São Paulo, no finalzinho. Um lance de azar, né, Betão? A bola pegou na trave, ia saindo, pegou nas costas do Rogério Ceni, voltou, deu uma brecada na reação do São Paulo? O Goiás fez uma excelente partida, fazendo um bom campeonato e cortou aquelas 3 vitórias do São Paulo. Uma sequência invicta do Muricy, né? Não resta a menor dúvida. E torcendo muito pelo Rodrigo, que ele é parceirão do Marcelo, que jogou junto na Ponte Preta. Bom coração, boa pessoa, e estou torcendo muito por ele. Um jogador que passou por muitos problemas pessoais, né, de saúde. Não resta a menor dúvida. Inclusive, ele, na entrevista dele ontem, ele criticou a conduta dos diretores do Vitória, que, ao meu entender, deixaram ele meio na mão lá quando ele não estava bem de saúde. E o Goiás acolheu ele, foi o que ele disse ontem. O Edivaldo, o lance do gol foi o Rodrigo que fez numa cobrança de falta, tanto quanto inusitada, né? Curiosa, porque o Rogério Ceni armou a barreira invertida. Você acha que falhou ou foi mais falta de sorte, né? Falha num tiraço daquele
do Rodrigo não teria como falar que foi falha. Falha no sentido da barreira errada. Mas a posição da falta também, ela tava um pouco, né, dificulta pro goleiro, né? Porque ali, se ele pode bater com a parte de dentro do pé e de 3 dedos também. É uma posição difícil ali pro goleiro também. Pegou muito bem na bola. Pegou bem. Aí tomou o azar da bola ter batido na trave e ter voltado nas costas, mas pelo jogo em si, eu acho que foi merecida a vitória. O Goiás, aliás, ele vem tendo uma campanha... É o 6º colocado, né? 33 pontos. Começou mal e depois reagiu. Tá bem. Depois esse time do Goiás é um time que dá trabalho. Rodrigo é resenha mesmo, Marcelo? O Rodrigo é um meu amigo pessoal de longa data. Iniciamos a carreira juntos na Ponte Preta e depois até dividimos o mesmo apartamento, temos uma afinidade muito grande. Depois tomamos rumo diferente, ele foi para o São Paulo, depois foi para a Ucrânia, eu fui para Portugal jogar e a gente nunca deixou de se falar, até quando eu estava em Portugal. Ele saiu da Ucrânia e foi me visitar lá, ou seja, uma pessoa, assim como meu pai falou, que conhece bem também. Meu pai, quando ia para Campinas nos visitar, a gente, realmente aquilo que você falou, é uma resenha boa e é um menino que merece muito, até pelos problemas que ele já passou de saúde e veio de uma família muito humilde e conseguiu chegar onde chegou. É um menino exemplo para todos nós. Bom, só para terminar aqui do São Paulo, São Paulo agora dá uma pausa no Brasileirão, quinta-feira recebe a Universidade Católica pela Sul-Americana, competição que o São Paulo é o atual campeão, né? Bom, o outro paulista da rodada, o Santos, recebeu o Criciúma na Vila Belmiro, venceu 2-1, quebrou uma série de 3 jogos que não vencia, subiu para sétimo lugar o Santos. Betão, dá uma respirada no Campeonato Santos, né? Volta a sonhar com a briga pelo G4, né? Não resta a menor dúvida. Estou com uns meninos que veio da base, estão dando conta do recado, com o apoio dos outros mais veteranos e torcendo também para uns meninos lá, que inclusive a gente tem amizade. Você acha também, Edvan? Santos aí é time de dar trabalho mesmo, é um time que está mesclando a juventude com a experiência. Esse jogo contra o Criciúma eu não cheguei a acompanhar não, né, mas 2-1, o time do Santos encaixou, né, acho que agora ele vai numa crescente realmente, tem o Thiago que está fazendo um bom campeonato. Fez gol, está fazendo gol. O Santos, dentre os grandes paulistas, se o Corinthians é a maior decepção, o Santos é a maior surpresa, né, porque começou desacreditado no campeonato, todo mundo falava que ia brigar lá na parte de baixo, e é o melhor paulista da competição, né? Eu vejo o Santos como um exemplo em termos de direção, porque sempre aposta nos jovens, e agora nesse Campeonato Brasileiro apostou num jovem treinador que conhece a maioria dos jogadores da base que ele puxou, que foi o atual campeão da Copa São Paulo de futebol júnior, com o Claudinei. Ou seja, esse time que veio jogar até com a gente aqui, com o nosso Sub-20, tem muitos desses jogadores que estavam com ele nessa Copa São Paulo, que eles foram campeões. Ou seja, o Santos todas as equipes acho que tem que tomar o Santos como exemplo, porque aposta muito na base e aposta e mescla com um ou outro pontual ali mais veterano, e isso você vê que no início o Claudinei foi contestado, mas a diretoria bancou e permaneceu, e hoje já está dando fruto aí em um curto espaço de tempo. Só para encerrar o bloco, deixa eu fazer uma pergunta. A gente fala desse Santos, né, que está apostando na base, que está apostando nos garotos. E se esse time consegue a classificação para a Libertadores, o que é o papel da diretoria? Continuar apostando nessa base para dar uma experiência internacional para os jogadores, Marcelo? Vamos fazer assim, você responde isso no terceiro bloco, pode ser? Ok. A gente faz mais uma pausa agora, no terceiro bloco tem o Marcelo respondendo a pergunta, a tabela do Brasileirão. Tem também uma matéria bem legal no Fora de Campo, e hoje foi o Edivandro que pagou o mico. A gente volta daqui a pouco.